Já contei muitas vezes essa história nas minhas palestras, mas eu gosto de contar, porque ela foi, para mim, uma lição tão grande. Eu gosto de fazer cerâmica num ateliê, e eu comecei esse processo de cerâmica para me curar afetivamente. E teve um dia que eu levei um dos livros meus para uma amiga minha que ia morar em Dubai, do nosso grupo de cerâmica. São umas senhoras, eu também me considero uma senhora. E aí, eu fui dar para ela, e eu pensei assim, puxa, as minhas outras amigas vão ficar com ciúme, então vou levar um livro para as outras também. Aí levei mais 3, nós somos um grupinho pequeno. E fui dar para ela, olha, quando você estiver em Dubai, você lembrar da gente aqui e tal. E aí eu dei para as outras amigas. Uma delas falou assim para mim, eu não quero não, muito obrigada. Eu falei, tá bom. Aí eu guardei o livro achando que era o seguinte, vai ver, ela não gosta de espiritismo, sei lá. Guardei o livro e esqueci, passou o tempo. Passou mesmo, gente, eu me esqueci completamente do que aconteceu. Um ano depois, ela me procurou. No meio da aula, assim, Ana, quero falar com você. Mas diga, você lembra que você quis me dar um livro seu? Mas lembro. Eu nunca entendi por que eu disse não para você. Eu saí tão mal aquele dia. Eu não sou mal educada assim. E eu fui para casa muito chateada, e eu não entendi por quê. Por que eu fui ríspida com você? Por que eu falei não para você? E eu pensando comigo, eu estava achando que era porque é um livro espírita, mas está tudo certo. E aí ela disse, mas quando cheguei em casa eu entendi. Há um tempo atrás, ela é de outro país. Eu havia escrito uma gramática na minha língua. Escrevi um livro. E quando eu publiquei, eu queria dar para os meus amigos. E a editora faliu, e eu nunca consegui nem publicar, nem doar aos meus amigos. E você estava fazendo exatamente o que eu queria ter feito. Então, eu queria pedir desculpa para você. Gente, assim, eu fiquei gostando tanto dela nesse momento, que ela falou assim, você jura que não fica chateada? Já tinha passado um ano. Você jura que não fica chateada comigo? Eu falei, eu amo você mais do que nunca. Eu acho que eu nunca ia ter essa sinceridade toda que você teve de contar isso. Porque é muita coragem contar um instante de inveja, um instante de mal-estar. Ela levou um ano, talvez eu levasse uma encarnação inteira para refazer aquilo. Então, na verdade, não tinha nada a ver comigo a história. Era uma questão dela com o editor, com a vida dela, com os sonhos dela não realizados. E é assim que acontecem as nossas crises. Grande parte delas não é com o outro. São as nossas embolações internas que a gente vive transferindo para as pessoas ao nosso redor. Né? A gente vai colando umas etiquetas. O comportamento do outro me lembra o comportamento da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu vizinho. E, afinal das contas, vivemos num mundo agitado, aflito e atormentado por necessidades nossas não atendidas. Então, isso que a CNV traz é fundamental para a gente entender. O que será? Que necessidades os judeus e os palestinos têm que não estão sendo atendidos? Que necessidades o meu irmão violento, a minha mãe violenta, o meu pai violento têm que não estão sendo atendidas? Então, quando eu tenho esse olhar, e isso é a caridade, quando eu olho para a necessidade que está atrás, subjacente, anterior ao ato violento do outro para comigo, então, quando o outro grita, eu posso me perguntar qual necessidade que não está sendo atendida para ele gritar comigo. Em vez de eu reagir ao grito imediatamente, eu posso ter um instante de reflexão, respira, dá um passo atrás. O que será que ele está me pedindo? Que ele só está conseguindo me pedir aos gritos.